Glória a Deus. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor Deus. Louvado seja o Senhor Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Ainda de pé, vamos ler a palavra do Senhor. A leitura bíblica que nós vamos fazer, ela é clássica e ela é poderosíssima para nós nessa noite. Ela se encontra lá em Mateus capítulo 28 e você pode acompanhar aí junto conosco. Quantos estão felizes por estarmos comemorando a ressurreição do Senhor Jesus? Diga amém. É um momento maravilhoso que nós devemos fazer com muita força dentro de nós, porque Jesus Cristo ressuscitou. E o texto que nós vamos ler fala justamente sobre isso. Mateus capítulo 28, verso de 1 a 7 diz: E no fim de sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos. Diga assim comigo: já ressuscitou. Mais uma vez, diga bem forte: já ressuscitou. Eu quero que você entenda que a morte e tudo que você pode imaginar de ruim tentou prender Jesus, mas a Bíblia bem clara, em alto tom, diz: já ressuscitou. Declare isso bem forte, diga comigo: já ressuscitou. E a Bíblia diz: já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizer aos discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, eis que eu vô-lo tenho dito. Como você pode dizer amém a essa palavra? Feche seus olhos comigo. Pai, nós queremos te louvar e exaltar o teu santo nome nessa noite. E nós declaramos a ti todo louvor, toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu és nosso Senhor e Salvador. E eu te peço agora, Pai, que o Senhor venha com o Teu poder. Depois dessa palavra cantada, fala ao nosso coração também através da palavra falada. E que pessoas nessa noite se levantem dos mortos, em nome de Jesus. Que haja um poder de ressurreição nessa noite e nesse lugar. Ressuscita, Senhor, teu povo, ressuscita cada um com o teu poder e com a tua glória, em o nome de Jesus Cristo. Amém, 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 glória a Deus, amém? Antes de você sentar, olhe para quem está pertinho de você e antes de mais nada, eu quero declarar para você uma feliz Páscoa. Você pode dizer amém? Olhe para quem está do seu lado e diz: Feliz Páscoa, que Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, querido. Glória a Deus. Você que está em casa aí, vamos louvar a Deus juntos, glorificar o Senhor. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu acredito que sim. Acho que com todos nós, se você chegar a um lugar lá perto de casa, na minha casa, perto da minha casa, tem um túnel. E os meus filhos e eu brincamos muito de abrir a janela e declarar bem forte, com todo o nosso coração, algum tipo de voz e grito. E é uma brincadeira entre nós e o Nola, e a Johanna, eu e a Gary, rimos bastante, porque quando você dá aquele grito, aquele eco, e você quer justamente saber qual é a força do eco, até onde ele vai, quanto ele vai durar, e o quanto ele vai longe
não é? Também é muito comum você querer saber até onde o eco foi, até onde essa voz ecoou, né? Conforme a gente está gritando, conforme... Isso é muito comum para nós. Eu fico imaginando que foi exatamente igual o que aconteceu com Jesus quando Ele ressuscitou. Quando Ele ressuscitou, as pessoas chegaram naquela caverna, chegaram naquele lugar onde Jesus jazia, onde Jesus estava. Ele tinha estado na sexta, no sábado, e aí Jesus, naquele lugar, não estava mais. Então, quando você percebe que o túmulo está vazio, então, naturalmente, aquele túmulo vazio vai encher aquele lugar de um eco muito forte. Eu fico imaginando o sussurro, os gritos, os espantos das pessoas quando entravam no lugar onde Jesus estava. E aquilo ficava ecoando com o sussurro da voz. Um talvez dizia para o outro, ele não está aqui. O outro dizia, ele ressuscitou, não é possível, lembra que ele falou. E todo aquele sussurro, aquelas vozes ecoavam, porque ele não estava mais lá, louvado seja o Senhor. Jesus não estava mais lá, ele ressuscitou. Diz a palavra de Deus, o anjo chegou para as mulheres e anunciou isso. Agora imagine a cena em que nós encontramos aquele lugar. Você sabe que o Império Romano tinha liberado para os sacerdotes, tudo mais, uma guarda altamente treinada. Era na época a guarda, os soldados mais bem treinados do mundo. A guarda romana foi escalada para ficar naquele túmulo. A guarda romana, ela ficou e fez todo um trajeto para que Jesus não levantasse daquele lugar, que ninguém entrasse e ninguém saísse. Nós estamos falando que essa guarda extremamente bem treinada, rolou uma pedra enorme naquela tumba. Agora você vai começar a imaginar, por exemplo, uma espécie de argamassa, que era muito comum na época, para cobrir aquele lugar e aquela pedra. Então tinha argamassa e tinha também ali a imagem do Império Romano, colocado como um sinete, como um símbolo, dizendo, ninguém entra e ninguém sai. Então tudo que poderia ser feito para que Jesus não se levantasse, então ali estava acontecendo. Se você olhar espiritualmente, todo o inferno, toda a artimanha do diabo, todo o império da maldade, estavam concentrados, porque queriam matar aquele que poderia salvar, queriam matar aquele que poderia nos livrar da morte, queriam matar aquele Jesus que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. As pessoas estavam perplexas, tudo estava contra ele. O inferno estava contra ele, o Império Romano estava contra ele, a sociedade tinha crucificado uma parte dessa sociedade. E a Bíblia diz em Mateus 28, 2 e 3, e eis que houvera um grande terremoto. Algo aconteceu de maneira sobrenatural, e desceu do céu, e moveu aquela pedra, e sentou sobre ela aquele anjo, e o seu aspecto era como um relâmpago, uma veste branca como a neve, diz a palavra de Deus. Agora veja bem, qual é o produto dessa história? Deus põe a mão com o seu poder, aleluia. A palavra de Deus diz que o Senhor veio com poder, o Senhor manifestou, o Senhor tocou, e aleluia por isso, irmãos, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, já tivemos um grande terremoto, e o poder de Deus já nos tocou, e um anjo já veio ao nosso encontro, e maravilhas já foram feitas em nossa vida. A palavra de Deus diz aqui, aleluia para isso, que Deus, aquela guarda, quando viu o anjo, quando viu o poder de Deus, caiu como mortos ao chão. Eles não sabiam o que fazer com aquela visão. A Bíblia diz que a pedra, a argamassa, com o terremoto, que é o poder de Deus, a invasão do poder de Deus, foi tão forte que aquele terremoto, então tudo aquilo rolou, com a argamassa, com aquele poder provisório do sinete, do símbolo, tudo rolou, tudo foi tirado para que Cristo, você e eu pudéssemos ver. Agora olha só que interessante, muita gente acha que a pedra rolou para Jesus ressuscitar. Na verdade a pedra rolou para eu e você vermos que ele já estava levantado, já tinha ressuscitado.
Porque se não houvesse aquela pedra ter rolado, nós não saberíamos. Então o anjo veio e rolou aquela pedra para que nós pudéssemos entrar e ver que o nosso Deus, aleluia, é diferente de todos os deuses desse mundo. É o único que tem lá na sua sepultura. Aqui não está mais a quem vocês procuram. Ele já ressuscitou. Nenhum outro, em nenhum lugar. Então o nosso Deus, Ele é totalmente ímpar. Eu gostaria de dizer que a ressurreição não é só um evento histórico. Não é uma coisa para nós lembrarmos. Na realidade, é uma declaração divina que não há trancas para Deus. Não existe trancas, não existe ferrolho, não existe corrente, não existe malignidade contra nós que pode subsistir quando o nosso Deus, aleluia, vem com terremoto a favor da nossa vida. A verdade é isso. E nós somos testemunhas de que Deus é maravilhoso. Agora, que tipo de eco nós podemos escutar? Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Mateus 28, verso 6. Enquanto o nosso Cladinho está subindo aqui. Mateus 28, 6. Diz aí: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. E dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Aleluia! O primeiro eco que nós vemos disso é justamente o eco da vitória que Deus nos dá sobre a morte. Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Declare comigo: Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Olha que fortes são essas palavras. Ele quebra as correntes da morte e do desespero. Quando Jesus ressuscita, Ele quebra as correntes para nós. Isso é muito forte, porque foi Charles Spurgeon, que é um pregador famoso. Ele disse uma frase que é muito importante. Ele disse assim: por sua morte, Jesus destrói a morte, e por sua ressurreição, Ele arranca as portas da sepultura. Nós temos uma esperança dentro de nós. Tantos queridos, tantas pessoas que faleceram, tantas pessoas que verdadeiramente nós temos como pessoas que amamos, que estão com o Senhor. Eu quero dizer, um dia nós veremos essas pessoas, porque Jesus já arrancou os ferrolhos das portas, da morte, das coisas ruins, para que possamos encontrar com essas pessoas. Sabe por quê? Porque Ele venceu a morte. Como você pode dizer amém a isso? Escute o eco dos séculos. Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Serve para nós como crentes um hino isso. Olha, Jesus já ressuscitou. Jesus já ressuscitou. Ele já quebrou o poder da morte. Ele já quebrou o império da morte. A segunda coisa está em Hebreus capítulo 11, versos de 1 a 3, e diz assim: agora, fé é a confiança no que esperamos e certeza sobre o que não vemos. Então ela diz: pela fé, entendemos que o universo foi formado por ordem de Deus, de modo que o que é visto não foi feito do que era visível. Então tem uma coisa sobrenatural aqui. E essa coisa sobrenatural que nós vemos em Deus é o poder de Deus para a nossa fé ficar inabalável. Eu queria que você entendesse o poder da fé que temos. Como é importante nós termos fé. Ah, sabe o que é, pastor? Os meus pais são crentes. Legal, isso é muito importante. É importante seus pais serem crentes. Mas e você, tem fé? Ah, não, pastor, sabe o que é? Eu tenho uma Bíblia em casa. Legal, muito bom ter uma Bíblia em casa. Mas você tem fé? Ah, sabe o que é, pastor? Quando eu era pequenininho, me levaram para ser batizado, jogaram água na minha cabeça, tudo mais. Puxa, seus pais tiveram temor, querendo coisas de Deus, tudo bem, mas vem cá, você tem fé? Deus. Olha, pastor, sabe o que é? Eu venho aos cultos também, é muito legal. Eu assisto os cultos, é muito gostoso, é maravilhoso, muito legal. Mas vem cá, você tem fé em Deus? A Bíblia diz que a fé é importantíssima. Ah, mas pastor, sabe, eu até dou algum dízimo, eu até dou uma oferta na igreja, legal, mas você tem fé? A Bíblia diz: sem fé
é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz que a fé, ela é a base da nossa vida com o Senhor. Eu me lembro em Hebreus 12:2, quando diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você tem que ter os olhos firmados em Cristo. A sua vida tem que estar firmada em Cristo. Seus olhos têm que estar firmados em Cristo. Sabe, irmãos, na verdade, se os nossos olhos não estão firmados nele, nós vamos ter problemas na vida. A palavra de Deus diz, por exemplo, que nossos olhos não podem estar firmados nem num pastor, nem num padre, nem numa religião. Nós temos que ter os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Onde estão os teus olhos? Eu me lembro de uma vez que, quando eu era bem adolescente ainda, escutei uma experiência que ficou no meu coração, de um irmão que foi à igreja. Ele era agricultor, desses antigos ainda. E ele como agricultor, ele plantava feijão. Ele pegava o arado e aqueles bois antigos, e ele mirava ali numa rocha, numa coisa, e ele ia arando, ele ia abrindo a terra, ia plantando feijão. Mas ele era uma pessoa que era temente, gostava das coisas de Deus, e ele ia até o culto de domingo assistir o pastor pregar. E nesse culto especificamente, o pastor estava pregando de Mateus capítulo 25, quando a Bíblia fala justamente que haverá uma separação entre bodes e ovelhas. E ali o meu irmão estava tentando prestar atenção, quando uma pessoa ébrio entrou, uma pessoa com um teor alcoólico muito forte, entrou no culto e sentou na frente dele. E o pastor tentando falar que Jesus vai separar as ovelhas dos bodes. E aquela pessoa na frente do pastor, ele ficava dando risada, dizendo: vai ser separado mesmo o bode da ovelha, e dava risada. E o irmão tentando prestar atenção no pastor, e o pastor tentando contar que haverá uma separação. E você não é o fato de você achar que você é filho de Deus. Não, você tem que receber Jesus. Você tem que entregar a sua vida para Jesus. Você tem que buscar ter um compromisso, uma fé firmada em Cristo para ser salvo. Mas aquele rapaz embriagado não parava de dar risada, não parava de olhar para trás e interromper o pastor, conforme o pastor estava explicando. E aí conta a história que no meio do sermão, para o final, o pastor começou a fazer a pergunta: e você? Você é bode ou você é ovelha? Você é bode ou você é ovelha? E o rapaz embriagado olhou para trás, assim, olhou para aquele irmão agricultor, para aquele irmão que estava lá com seus feijões plantados, olhando para ele, e diz: eu não sei, e você que está aí atrás, você é bode ou você é ovelha? E aí olhou para o crente, né, para o rapaz que ia para a igreja. Ele falou assim: olha, eu não lembro nada da mensagem do pastor, mas quando ele debochou e deu uma risada, ele falou: rapaz, eu arrepiei inteirinho, e aquilo me marcou. Eu fui para casa arrepiado. Comecei minha segunda-feira plantando os meus feijões lá, e acertando a terra e tudo mais. E quando eu cheguei para fazer a curva da fileira do feijão, então com o meu arado e tudo, ele lembrou da mensagem, mas ele falou que pouco se lembrou da mensagem, ele lembrou da risada. Diz que aquela risada arrepiou ele em cima a baixo, e arrepiou de novo, e a pergunta veio para ele: você é bode ou você é ovelha? Você é bode ou você é ovelha? E aí diz que ele ficou todo arrepiado, fez a fileira de feijão, foi até o final da outra parte, e quando ele fez a curva, novamente a pergunta: você é bode ou ovelha? Ele começou a ficar incomodado com aquilo, e foi para mais uma fileira, e outra, e a pergunta novamente: você é bode ou você é ovelha? E aquela pessoa que ia naqueles domingos ouviu o pastor, nunca ficou tão impressionado com uma pergunta. E de repente, lá no final de uma fileira, ele levanta os olhos para Deus e diz: Deus, eu não sei se eu sou bode, eu não sei se sou ovelha.
Aí ele parou bem, pensou e disse: eu acho que eu sou bode, mas Senhor, transforma-me em ovelha. E naquela hora, naquela fileira de feijão, ele tem um encontro com Deus ressurreto. Queridos irmãos, às vezes a gente vai à igreja, às vezes até você canta, às vezes você até acha legal, você gosta da música, gosta de um abraço, gosta de um amigo, gosta da equipe louvor, gosta do pastor, gosta que ele fale, mas uma hora você tem que ter fé nele. Uma hora na sua vida você tem que olhar firme, dizendo: essa cruz que Jesus foi crucificado, aleluia, está vazia, o túmulo está vazio, mas o meu coração está cheio da presença dele. É uma decisão pessoal. Quando nós olhamos para a cruz, olhamos para o túmulo, é tão forte isso, porque o túmulo vazio é um lembrete para a nossa fé. O túmulo vazio desafia a nossa fé. O túmulo vazio nos mostra um Deus sem igual. Um túmulo vazio mostra que ele cumpriu a promessa de ressuscitar. E se ele cumpriu a promessa de ressuscitar, então é porque também há poder nele para nos ressuscitar. A terceira e última coisa é um eco de paz. Porque a Bíblia diz que Jesus olhou, aliás, o primeiro que olhou para as mulheres foi o anjo. O anjo, quando, olhe, preste bem atenção, os soldados de Roma caíram como mortos, mas as mulheres ficaram assombradas também. Aí o anjo olhou para ela e disse: não temas, não temas. Porque, meu amigo, quem já teve uma experiência com o sobrenatural sabe que a coisa não é fácil, não. Seja do lado de Deus, quanto também do lado do diabo. Todas as pessoas que já tiveram alguma coisa, há muitos aqui que me contaram muitas experiências, de visões, de experiência de centro disso, aquilo e tudo mais, com Deus, com o diabo. Essas experiências, elas são fortíssimas. Elas são fortíssimas. Elas têm poder de mudar a tua vida no encontro sobrenatural com Deus, e alguns até foram mudados com o encontro sobrenatural com o diabo. Eu já escutei de jovens falando: se o diabo é real, então Deus é real, e correram para Deus. Eu já vi experiências de pessoas que o diabo tentou roubar a vida. Eu tenho aqui muitos e muitos exemplos de que quando você tem um encontro com o sobrenatural, isso modifica você. O nosso Deus, aleluia, Ele é o autor da vida. Mas a Bíblia diz também que existe o poder maligno que luta contra nós. Portanto, quando aconteceu do anjo se manifestar, aquelas mulheres ficaram assombradas. E o anjo diz: opa, não tem mais, calma aí, calma. Eu sou do seu time, eu sou daqueles que temem a Deus. Calma, está tudo bem, aleluia, glória a Deus, né? Então, esse poder é maravilhoso. Agora, se você entender isso, o reino sobrenatural invadindo a terra pode ser realmente, e é realmente espantoso. Essa expressão de quando Deus invade a terra, ela é muito comum, não ter mais, porque as pessoas assustam. O poder de Deus é algo extraordinário, é uma unção, uma glória, é alguma coisa que nos envolve. A palavra de Deus diz que por várias vezes essa palavra não ter mais foi expressa na Bíblia, porque Deus invadiu a terra. Então, quando Deus invade o nosso quarto, quando Deus invade a nossa vida, muitas vezes Ele olha para nós e diz: não tenham medo. Eu me lembro que já ouvi de pessoas que têm medo do poder de Deus. Ela diz: ai pastor, se eu me entregar a Cristo, eu vou ter vários problemas, não é? Porque eu vou ter que deixar coisas que eu gosto. Você só vai deixar coisas que fazem mal para você quando você se entrega a Cristo. Deus não tira nada bom da sua vida. Ele tira as coisas que não prestam. Ele não tira nada bom da sua vida. Sabe aquelas coisas gostosas que você faz, você vai continuar fazendo.
Sabe aquele pudim gostoso, amém? Traz um pedaço para o pastor. Você pode continuar fazendo. Mas se você é um marido, ele vai te fazendo um marido melhor. Se você é uma esposa melhor. Se você é um jovem melhor. Se você é uma criança que conheça o Deus vivo. Na verdade, Deus não tira nada de bom da nossa vida. Quando você olha isso, ele diz, não temas. Os anjos olharam as mulheres e disseram, olha, não temais. Depois Jesus encontrou as mulheres e disseram para ela também, olha, não temais. Porque a primeira coisa é, meu Deus, Jesus ressuscitou. Ele falou, não temais. Depois Jesus encontra os discípulos em vários momentos. E em vários momentos ele diz, não temais. Eu quero dizer a essa igreja, não temais. O poder de Deus está aqui, cada vez mais transformando a nossa vida. Não temais. Olha que forte. Jesus chega para João no Apocalipse e João cai como morto. Ele diz, não, João, não temais. Eu quero dizer para você hoje, não tenha medo do poder de Deus. Deus vai transformar você. Deus vai transformar a sua vida. Aleluia. Não tenha medo do poder de Deus. Quando você olha Jesus ressuscitado naquele túmulo, ele está dizendo para mim e para você que não foi a última vez em que o poder de Deus desceu à terra. Não será a última vez em que pessoas mortas vão levantar. Não vai ser a última vez em que pessoas que estão com problemas vão sair sem problemas, porque Deus vai continuar a invadir a terra com seu poder. E quando isso acontece, é extraordinário. Eu me lembro uma vez que meu pai me conta, né, de que ele foi até a FEPASA e disse que tinha sempre alguém ali tentando roubar, tentando fazer maldade, e ninguém sabia quem era. E ali, junto com a FEPASA, tinha um banheiro dos funcionários. E estava muito comum o roubo, estava muito comum a maldade, estava muito comum de alguém entrar junto com a pessoa no banheiro e tentar roubar. Então o que eles fizeram? Deixaram um guarda a meia distância, porque se precisasse socorrer os funcionários, tinha alguém ali para socorrer. E meu pai foi até o banheiro. E ali, logo que ele foi ao banheiro, entrou uma pessoa, rapidamente foi atrás dele. E o outro funcionário lá do outro lado, não é? Estava de olho no meu pai. E aí, quando meu pai foi até o banheiro, ali da FEPASA, o guarda da FEPASA correu até meu pai para tentar socorrer, ver se estava acontecendo alguma coisa. E aí olhou meu pai e disse, o senhor está bem? Ele falou, sim, está tudo bem, só estou no banheiro. E diz assim, mas o senhor viu o que aconteceu? O senhor sabe onde estão as pessoas que entraram aqui com o senhor? Ele diz, não, eu não vi ninguém, eu só vim ao banheiro. Ele diz, não, senhor, atrás do senhor, aleluia, tinha 2 homens muito bonitos vestidos de branco, e entraram junto com o senhor no banheiro. E eu fiquei de olho, corri para ver se podia ajudá-lo. Falei, não, comigo está tudo bem. E os 2 homens? Não sei quem são, mas nós sabemos quem é. Nós sabemos quem são aqueles que nos acompanham. O sobrenatural de Deus está sempre ao nosso lado. Deus está nos protegendo, aleluia. Deus está cuidando de nós. Deus está amparando a nossa vida. Nós vamos a um lugar que nem sabemos, de repente Deus está ali protegendo você, cuidando do nosso coração. Como você pode dizer amém? Hoje é dia de nós nos encontrarmos com esse Deus poderoso. Eu quero dizer para você que terremotos vão acontecer. Queridos, se tem alguma pessoa aqui presa nessa noite, com correntes, elas cairão em nome de Jesus. Se tem alguma pessoa aqui nessa noite que está presa pelo diabo, presa por uma tristeza, presa por um peso, isso vai sair pelo poder do Jesus que ressuscitou, do nosso Deus que é poderoso. A Bíblia diz que quando você quer encontrar esse poder, esse eco vem até nós. Esse eco é poderoso, ele ressoa até nós hoje. O eco da tumba vazia.
O eco da tumba vazia diz isso para você. Qual é o maior inimigo que um homem pode enfrentar? A morte. A Bíblia fala isso. O maior inimigo contra a igreja é a morte. Contra as pessoas é a morte. Contra o ser humano é a morte. Mas a Bíblia diz no final deste livro que a morte foi vencida pelo poder de Jesus. O maior inimigo contra nós foi vencido. O que Jesus está falando para mim e para você? Sabe esse peso que você leva? Sabe essa amargura que você tem? Sabe essa tristeza que te incomoda? Muito bem, há um Deus que venceu a morte. E se Ele venceu a morte, Ele vence isso na sua vida. Eu queria pedir para você ficar de pé. Eu gostaria que você orasse comigo, para que Deus começasse a se movimentar nesse lugar. Eu vou pedir os irmãos do louvor para subir e fazer um momento junto conosco. Feche os seus olhos um pouquinho. Esse Deus está nesse lugar, esse Deus está aqui nessa noite. Há um verso na palavra de Deus que eu gosto de citar. Ele é lindo, ele é maravilhoso e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e conhecerei e ele comigo. Feche seus olhos. Enquanto eles vão estar cantando, eu queria que você pensasse nesse Deus que ressuscitou. Enquanto eles estão louvando a Deus, comece a pensar: Senhor, o Senhor pode tirar esse peso de mim? O Senhor pode me salvar? O Senhor pode me guiar? Minha vida está muito vazia. Sabe, irmãos, Jesus foi levado na sexta-feira, mas no sábado, escute isso que eu vou falar. Estava comentando isso hoje no almoço. O sábado foi um dia muito quieto. Muito quieto. Eu queria que você entendesse que às vezes o silêncio que você tem é Deus te preparando para o domingo. Às vezes a luta que você enfrenta é Deus te preparando para a ressurreição. Às vezes você fala assim: mas Deus não fala comigo, pastor. Deus não mexe comigo, mas é sábado. Sábado está tudo quieto, porque há o domingo, aleluia. O dia que Ele ressuscitou, o dia que Ele levantou, o dia que o império da morte tentou vencê-lo, mas Ele ressuscitou. Talvez nessa noite você esteja no sábado. E se você estiver no sábado, eu quero convidar você a entrar no domingo. Vamos louvar com eles. Enquanto isso, medite conosco.